Olá, pessoal! Nós vamos estudar os anti-inflamatórios. Eles são divididos em esteroidais, também conhecidos como fármacos glicocorticoides, e os não esteroidais, que vai ser o objetivo da aula de hoje. Vamos relembrar como inicia o processo inflamatório, que pode ser desencadeado pelo estímulo lesivo celular de origem física, química, biológica ou mecânica, que vai liberar e ativar mediadores endógenos como histamina, prostaglandinas, serotonina, substância P e bradicinina, além da produção de íons potássio e hidrogênio. Também ocorre a ativação do sistema do complemento e lesão celular e liberação de enzimas intracelulares que vão causar essa reação inflamatória aguda, onde observamos um processo de vasodilatação, aumento de permeabilidade vascular e um infiltrado celular. Ocorre ainda a sensibilização por substâncias algésicas durante a inflamação, por isso desencadeia o quadro de dor, com bradicinina, serotonina e prostaglandinas. E aí nós temos aqueles sinais clássicos do processo de inflamação, que são eritema, dor, calor e edema. Então, esse processo pode se resolver ou ele pode se tornar um processo crônico. Durante o processo inflamatório, esses estímulos nocivos ativam a enzima fosfolipase A2, que vai ter a função de degradar os fosfolipídios das membranas celulares, gerando o ácido araquidônico. Esse, por sua vez, sofre a ação das lipoxigenases e das ciclooxigenases. A via das lipoxigenases dá origem aos leucotrienos e a via das ciclooxigenases vai dar origem às prostaglandinas, prostaciclina e tromboxano A2. A gente vai ver que os anti-inflamatórios não esteroidais possuem como alvo a inibição dessa enzima ciclooxigenase e todos esses produtos após a sua reação enzimática. Então, esse tromboxano A2 lá nos vasos é importante para produzir agregação plaquetária, e aí a gente também vai ver a ação, principalmente do ácido acetil salicílico, ao inibir a formação desse tromboxano A2. Temos então fatores que vão ativar os nossos receptores, que são constituídos pelas fibras C e fibra A delta, incluindo potássio, serotonina e bradicinina, ou substâncias que vão sensibilizar esses nossos receptores, como prostaglandinas e leucotrienos. Temos ainda a liberação de substância P, que vai agir sobre os mastócitos, e essas células, por sua vez, vão liberar histamina, que junto com a substância P vai fazer um processo de vasodilatação. Então, essa informação dolorosa desencadeada aqui no nosso receptor vai ser levada até o corno dorsal da medula espinhal e aí começar a via ascendente da dor. Mais uma vez, ativando ou sensibilizando esses nossos receptores, que são as fibras aferentes primárias, C ou A delta. Essas fibras liberam glutamato e substância P. O glutamato pode agir nos seus receptores AMPA ou NMDA, promovendo a despolarização desse neurônio com influxo de sódio e cálcio, respectivamente. E a substância P age no seu receptor, que é o receptor de neurocinina, e vai ativar a via da fosfolipase C. Aqui estão os receptores para os estímulos químicos, mecânicos e térmicos, que vão promover então esse fluxo de sódio e cálcio e desencadear esse potencial de ação no neurônio primário da via ascendente de dor. Temos aqui no quadro abaixo os tipos de ligação com os receptores quimiosensíveis desses nossos receptores,
como, por exemplo, o pH baixo, em função da alta concentração de hidrogênio, a ligação do ATP, através dos seus receptores P2X e P2Y, e peptídeos de cininas, que vão se ligar no receptor de bradicinina 1 e bradicinina 2. Como vimos, o ácido araquidônico sofre a ação das ciclooxigenases. Existem 3 tipos de ciclooxigenases e a gente vai focar principalmente na tipo 1 e na tipo 2. A tipo 1 ela é conhecida como constitutiva, porque ela está presente em vários tecidos, independente da presença de uma inflamação. Ela vai produzir prostaglandinas que têm funções importantes no nosso organismo, como a citoproteção gastrointestinal, o seu papel na agregação plaquetária e na preservação da função renal em função da vasodilatação renal. Já a ciclooxigenase tipo 2, ela só vai ser induzida a sua expressão por processos inflamatórios, mas já se sabe que existe ciclooxigenase tipo 2 constitutiva também, sendo que em menor concentração. Essa ciclooxigenase tipo 2 vai dar origem às prostaglandinas, que vão ter um papel no processo inflamatório, doloroso e na febre. Então, a prostaglandina E2 e I2, que é a prostacyclina, vão sensibilizar essas terminações nervosas das fibras nociceptores, A, delta e C. E aí, quando a gente utilizar os fármacos anti-inflamatórios não esteroidais, nós teremos um efeito analgésico, principalmente nos quadros de dores leve a moderada. Já a prostaglandina E2 age sobre o centro termorregulador, causando febre, então por isso os AINES podem ser utilizados como antitérmicos. As prostaglandinas, de modo geral, participam do processo inflamatório, por isso a gente tem o efeito anti-inflamatório desse grupo de fármacos. E o tromboxano A2, que é um agregante plaquetário, né, o ácido acetil salicílico vai ter essa ação de antiagregante plaquetário. E fisiologicamente, a gente sabe que a prostaglandina E2 e a prostacyclina, na mucosa gástrica, tem um efeito citoprotetor por diminuir a produção de ácido clorídrico, aumentar a produção de muco, além de uma ação vasodilatadora. Então, com o uso desses AINES, existe o risco de causar epigastralgia, náuseas, gastrite, sangramento gastrointestinal e até evoluir para o quadro de úlceras pépticas. Já a prostaglandina E2, no rim, tem um papel vasodilatador, mantendo o fluxo sanguíneo renal e a filtração glomerular. Então, com o uso desses AINES, a gente pode ter uma retenção de sódio e, consequentemente, de fluidos, causando edema. No útero, a prostaglandina E2, no caso do útero que está com a gestação, gravídeo, ela é responsável pela contração durante o processo do parto. Já a prostaglandina F2-alfa, no útero que não tem gestação, não gravídico, a gente tem essa prostaglandina causando a dismenorreia, que é a cólica durante o processo de menstruação. Então, o uso desses AINES, caso a mulher esteja no processo de gestação, podem prolongar essa gestação. Mas, no útero não grávido, nós temos os AINES sendo utilizados para o tratamento dessa dismenorreia. Então, resumindo, nós temos os efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, aqui exceto para paracetamol e dipirona, e antitérmicos, mas exceto para o fármaco diflunisal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a dor deve ser tratada de acordo com a sua intensidade. No primeiro degrau, onde a dor é mais branda, devem ser escolhidos analgésicos simples, como dipirona e paracetamol,
ou algum anti-inflamatório não esteroidal e podem ser associados fármacos adjuvantes. Quando a dor se torna mais intensa, num degrau 2, podemos manter o tratamento inicial, mas já associar os fármacos analgésicos opioides fracos. Já no degrau 3, é tratado com opioides fortes e adjuvantes, e num quadro mais intenso de dor, o degrau 4, podem ser realizados bloqueios regionais, tratamento com opioides fortes, adjuvantes, além de um suporte psíquico. Então, aqui os AINES estão presentes, né, nesses 2 primeiros degraus dessa escala analgésica da Organização Mundial da Saúde. Então, os AINES vão se ligar na ciclooxigenase e, consequentemente, inibir o efeito dessa enzima. Essa ligação é rápida, ela pode ser reversível na maioria dos fármacos ou irreversível no caso do ácido acetilsalicílico. Existem fármacos não seletivos que vão inibir a COX-1 e a COX-2 e os fármacos seletivos para a COX-2 que vão inibir então apenas essa ciclooxigenase induzida principalmente durante os processos inflamatórios. Existem alguns autores que relacionam mecanismos adicionais desses fármacos, como inibição da quimiotaxia de leucócitos, inibição de radicais livres, antagonismo da bradicinina, inibição da ativação de neutrófilos, inibição da atividade da fosfolipase C, além de inibição da liberação de citocinas. Existem muitos fármacos dessa classe, aqui eu listei alguns mais utilizados. Dentro dos bloqueadores não seletivos, nós temos o ácido acetilsalicílico, que é a famosa aspirina, naproxeno, ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, enfim, ácido mefenâmico, indometacina. E dentro dos fármacos seletivos para COX-2, nós temos meloxicam, etodolac, nimesulida, celecoxib e etoricoxib. Bem, há uns anos atrás, ocorreu o problema de que alguns inibidores dessa ciclooxigenase tipo 2 foram retirados do mercado e os que sobraram foram apenas autorizados a sua venda com retenção de receita médica. Então, a gente teve como o valdecoxib, o rofecoxib e o lumeracoxib, vários fármacos retirados, etoricoxib também, teve alterações na bula e as formulações só com dosagem menor são vendidas. O parecoxib é somente para uso hospitalar e o celecoxib também sofreu alterações na bula. Isso aconteceu porque esses inibidores seletivos da COX-2, eles foram desenvolvidos para inibir apenas essa enzima, inibindo todos aqueles efeitos adversos que os fármacos não seletivos apresentavam, como, por exemplo, os efeitos gástricos, de causar náuseas, gastrites. Então, você tem uma vantagem de ter uma menor incidência de efeitos colaterais e essa diminuição das prostaglandinas mais exclusiva do processo inflamatório. Porém, aconteceu o seguinte: muitos indivíduos com doenças tromboembólicas ou com hipertensão tiveram vários quadros de tromboembolismo, porque quando a gente usa um inibidor seletivo da COX-2, acontecia um desbalanço entre os fatores agregantes e antiagregantes. Então, a gente observava uma diminuição da prostaglandina I2, que é a prostacyclina, que tem uma função antiagregante, em relação ao tromboxano A2, que é agregante. Ou seja, então a gente está favorecendo essa função agregante plaquetária, e aí esses indivíduos, alguns tiveram realmente esses eventos tromboembólicos que em algumas situações foram bastante graves.
Por isso, alguns foram retirados do mercado, né, e outros tiveram suas bulas alteradas. Então, em relação ao ácido acetilsalicílico, a gente tem essa inibição irreversível da COX, ele é o único que faz essa inibição irreversível, e ele é comercializado em 2 dosagens, normalmente, né, de 30 a 100 miligramas, onde ele vai ter essa ação inibindo a ciclooxigenase tipo 1 das plaquetas de uma forma mais exclusiva, e por isso, nessa dosagem menor, esses fármacos são usados, a aspirina é usada como antiagregante, e nas dosagens maiores, a partir de 650 miligramas, é que ela é utilizada como anti-inflamatório, analgésico e antipirético.